Oi, Cachoeirinha, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para continuar a nossa série de entrevistas com os candidatos da nossa regional, né? Dando continuidade a esse projeto que a gente tem na página Vila Nova Cachoeirinha _ZN, de abrir espaço para que você, nosso vizinho, conheça os candidatos que são da nossa região, os candidatos que querem e estão pleiteando o seu voto. Para isso, hoje nós trouxemos a Noêmia Fonseca, que é candidata aqui da nossa regional, né, da região de Freguesia, para a gente conversar e entender um pouquinho dos projetos dela. Democraticamente, a gente sempre faz a mesa o mais amplo possível. Hoje com a gente aqui de novo, que já faz parte do nosso quadro aqui de conversadores, que eu não gosto de chamar de entrevista, mas de uma boa conversa, professor Tom, do Mova São Paulo. Obrigado, professor. Obrigado. E o professor Christian, também entrevistando aqui com a gente, que comandou a última mesa aí com a candidata Elis. Doutora Noêmia, obrigado por ter vindo, por aceitar o nosso convite para que a gente possa conversar. A ideia é que a gente converse sobre a nossa região, entender um pouco dos seus projetos, da sua história. E aí queria que a senhora se apresentasse para a nossa audiência, falar um pouquinho da sua trajetória, para que a gente possa começar as nossas perguntas e entender o que a senhora tem em mente para o Estado, mas também sem esquecer da nossa região. Boa noite. A Cachoeirinha é um bairro adjacente ao meu núcleo, né? Mais assim, residencial, familiar, que é a Freguesia do Ó. Mas eu não tenho uma visão fechada em relação à minha candidatura. Como eu disse, eu penso de uma forma que eu possa adaptar tudo que eu imagino que é baseado em princípios meus, de extrema participação da sociedade no trabalho, principalmente. Eu penso em abrir sempre para que a comunidade participe. Infelizmente, hoje, esses núcleos, eu entendo que eles estão um pouco politizados demais, mas saiu daquela coisa da pessoa ter vontade de ir e ela própria falar o que ela precisa no seu bairro, né? Mas, mesmo assim, eu, Noêmia Fonseca, que sou advogada, já atuei por vontade própria, assim, vamos chamar de programas sociais, né? Porque tanto fiz desse jeito que chamei atenção na Eletropaulo, onde eu trabalhava, e acabei indo para um departamento chamado Programas Sociais e pude liderar algumas atividades. Por exemplo, horta comunitária, que já existia, eu implementei. Depois nós conseguimos fazer um centro de convivência de idosos, porque eu comecei a entender que a pessoa, quando chegava na chamada terceira idade, ela ficava desestimulada dentro do seio familiar e a sociedade a rejeitava. Com base nisso, eu pensei em fazer alguma coisa que as pessoas tivessem mais vontade de viver e entendessem que a vida tem as suas alegrias em cada fase. E aí eu montei um centro de convivência, o primeiro centro de convivência de idosos em Mogi das Cruzes, chamado Vida Nova, e eu ia um dia sim, um dia não, para lá. A Eletropaulo fazia todo o patrocínio, vamos dizer assim, e liberou um prédio, inclusive, lá, e eu cadastrei 250 idosos, e eu ia mais ou menos um dia sim, um dia não, e fazia atividades lúdicas com os idosos, palestras sobre saúde. Isso em 1988, 89, nem existiam esses projetos assim em São Paulo ainda, estavam começando. O que existiam eram aqueles bailes de terceira idade, mas eu entendi que além dos bailes, precisava que essas pessoas tivessem oportunidade para ativar sua criatividade, ativar seus desejos pessoais de conhecer outros lugares. Então nós começamos a fazer excursões e tudo mais. Foi um trabalho bonito, que durou um ano, e depois eu acabei passando a bola para outra pessoa que deu continuidade. E, a par disso, também fizemos um trabalho nas escolas, porque também tinha outro problema. E como eu fui advogada criminal da Eletropaulo, eu acudia muita coisa de acidente. Então, era gente eletrocutada, criança com pipa que era eletrocutado. Isso era muito grave. Eu falei assim, não, tem que alertar essas crianças. Então, para alertar, nada melhor do que fazer um trabalho nas escolas. Aí montei uma equipe com inspetores de rua, das equipes de prontidão, e nós escolhemos alguns filmes e nós fomos fazer palestras nas escolas, mostrando como que era perigoso você usar o cerol, você ficar onde tinha as redes de energia elétrica. E nós fizemos um trabalho durante algum tempo.
A par disso, me envolvi também com o uso racional da energia elétrica. Aí eu fiz a primeira exposição de equipamentos que buscavam ter um gasto menor de energia elétrica no Expo Center Norte. Foi o primeiro encontro da América do Sul reunindo a CPFL, a Eletropaulo e outras empresas de energia elétrica. E foi muito bom, o governo do estado participou, então foi interessante o trabalho. Aí, não contente com isso, eu estava fazendo o cadastro de favelas para eletrificação. Como esse trabalho é um trabalho árduo, que eu tinha que entrar nas favelas, e eu via aquelas crianças que eu via assim, um abdômen um pouco protuberante, um pouco crescido, esgoto a céu aberto, e toda essa situação, eu pensei em fazer um projeto que eu pudesse fazer exames de laboratório, que essas crianças estavam com uma verminose. E fui atrás dos laboratórios, não consegui nada. Todo mundo falava que era um projeto caríssimo, que não dava, que... Não, olha, é muito bonita a sua parte, mas não dá. Mas ninguém quis ajudar, ninguém. Eu fiquei tão mal. Mas a esse tempo, eu já tinha formado um grupo de mulheres para fazer coisas. Aí tinha o Núcleo Feminino de Ação Comunitária, que era eu, a Severina, do Bairro do Limão, não sei se alguém conhece aqui. A Severina, que é chamada Severina Chique Chique. Ela era uma pessoa ligada em favelas, ativista, e então nós montamos um grupo com 33 mulheres. Então tinha esteticista, faxineira, professora, diretor de escola, policial militar, tinha de tudo. E nós começamos a fazer trabalhos. A gente já fazia um trabalho no Centro de Formação de Soldados da Polícia Militar, que a gente dava um amparo para eles em eventos, a gente ia arrumar o local para fazer o evento dos policiais, a gente ia... uma vez nós fomos carpir, porque eles eram picados de cobra, aí nós carpimos lá para eles. Tudo isso nós fizemos. Aí o negócio das crianças que eu tinha acabado de falar, só terminando das crianças, como eu não consegui fazer o negócio das crianças, aí as mulheres deram a ideia de a gente procurar um hospital, e elas conheciam na época o Dr. Paulo Frange, que nem era vereador, não era nada. Era só diretor do Hospital Dom Silvério. Aí nós fomos lá conversar com ele, eu expliquei para ele que eu queria fazer alguma coisa para as pessoas que elas precisavam elas estavam muito abandonadas nas comunidades carentes. Aí, e era toda a região, Cachoeirinha, Freguesia, Brasilândia, essa região. Aquela favela de Viné, tudo vocês imaginarem. Aí ele deu a ideia da gente fazer levantamento de doenças adormecidas do coração. Aí nós fizemos mais ou menos umas 10, 12 favelas, eu não lembro mais o número exato, e levantando, a gente chegava, levava uma senha e explicava, quem tivesse manchas roxas no corpo, tivesse dores disso, dores daquilo, eram sintomas de possíveis doenças futuras do coração. Aí nós fizemos isso, aí depois uma semana fez isso, na outra semana uma equipe já ia, das mulheres, né? Já ia para uma outra favela, e aí uma outra equipe ficava na favela que já tinha senhas, e o Dr. Paulo mandava uma ambulância, aquela chamada Takaoka, que era a mais moderna, e mandava também enfermeiras e 2 médicos residentes e tudo mais. Aí nós fazíamos todo o trabalho, fazia o exame de eletrocardiograma e ecocardiograma. As pessoas... Aí eu só sei que nós conseguimos, inclusive, salvar uma vida. Nós atendemos mais ou menos, acredito eu, que a gente conseguiu atender de 1.200 a 1.400 pessoas em 10, 12 favelas. Foi um trabalho interessante, muito bom, muito profícuo, tanto que depois disso o doutor Paulo Frange usou esse trabalho como referência num congresso na América do Sul para falar sobre doenças adormecidas do coração, e depois ele se motivou a sair candidato a vereador e hoje é vereador. Legal. Desculpa, foi assim que eu falo muito, mas vamos a história é longa. Imagina. Mas vai contando, conforme a gente for fazendo as perguntas, a senhora vai introduzindo, porque senão a nossa conversa já foi quase 10 minutos e a gente tem 1 hora. Não falei nada, então. E a gente está só começando, tem bastante coisa. Mas lembrando, deixa eu só fazer um lembrete aqui, professor, antes de introduzir a primeira pergunta, que a gente está gravando aqui no estúdio EP 76, na Rua Marambaia, na Casa Verde, em
Então, você que deseja fazer a locação de um estúdio, você fotógrafo da região que precisa de um espaço, então venha utilizar aqui no EP76, conversa com a Aline, faz a locação do estúdio para fazer a gravação de conversas, para fazer fotografias de produto. Também é fornecido o serviço completo, então ela também faz a equipe do 76 faz a parte de foto, vídeo, edição, faz tudo isso para vocês. E aí, para a gente começar efetivamente, para a gente colocar os pés, que a gente tá cumprindo, a senhora tem uma longa trajetória na atuação política, né? E hoje a senhora está filiada ao PTB. Exato. Porém, na candidatura passada, a senhora foi PSL. candidata pelo PSL. Eu queria entender um pouquinho por quais outros partidos a senhora já atuou ou já foi filiada aí ao longo da caminhada da sua trajetória política, que pelo que a senhora já começou nas conversas é longa. Falar de partidos não é uma coisa agradável, infelizmente. A minha trajetória é longa mesmo com partidos. Na verdade, eu me decepcionei muito com os partidos ao longo da minha vida. Mas como a legislação exige que para você sair candidato, para você fazer qualquer coisa que possa implementar, como você vê, eu tenho uma vida profícua, frutífera, politicamente, sem mandato. Imagine se eu tenho mandato. Imagine. Então, eu sempre busquei esse reforço. Só que os partidos são terríveis, porque eles têm realmente uma condução que beira o coronelato, vamos dizer assim. Eles têm os manda-chuvas, eles têm os apaniguados e tem a massa de manobra. E com toda essa trajetória minha, eu nunca passei de massa de manobra. Eu sempre fui aquela que vai para implementar. E então o apoio para que eu tenha uma votação expressiva nunca veio. E eu acabo brigando pela moralidade do partido. Então, eu briguei com o antigo PRN, processei o primo do Collor no PL antigo. Eu processei o Guilherme Afifir Domingos, porque ele ficou com todo o dinheiro que o Antônio Hermílio Moraes pôs na campanha e não deu dinheiro para os candidatos. Então, nós juntamos 40 e tantos lá e tentamos fazer uma renúncia geral, aí veio algum material tal, todo mundo, não, vamos ficar, e ficamos. Aí depois acabei, fui passando em alguns outros partidos, muito complicado, quando eu passei pelo PDT para fazer a gravação era R$30 mil, aí quando eu consegui o dinheiro já era 90, porque já tinha que alugar de novo todo o estúdio, aí resultado, não fiz, assim mesmo na época eu tive uma votação razoável, e foi. Quando chegou no Podemos, aí eu falei, poxa, uma presidente mulher, Renata Abreu, que ótimo, fiquei muito feliz. E gostei da forma como ela conduz. Aliás, ela é uma excelente parlamentar, diga-se de passagem. Ela tem projetos excelentes. Tem até projeto que eu dei para ela. Ela está usando. Ela é boa nisso. Mas ela é boa mesmo. Só que na condução do partido, houve o privilégio de verba para ela. E as candidatas ficaram sem nada. E eu acabei, de alguma forma... Processei. Liderei um processo contra ela. Contra ela, não, na verdade seria contra o partido, mas o Ministério Público, na hora de fazer a denúncia, acabou fazendo contra os candidatos da chapa. Por conta disso, não colocou o partido no polo passivo. O TRE, embora reconhecendo toda a quantidade de provas que tinha de que haviam colocado as mulheres como laranja, etc., acabou dando como improcedente. E aí o Ministério Público Federal, porque sabe que tudo que está ali é verdade, tudo comprovado, mandou para o TSE e hoje nós estamos aguardando o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a cassação de 7 deputados, 3 deputados federais e 4 estaduais. E um dos deputados é ela. Interessante. A senhora vai contar mais sobre isso. Vamos lá, professor. Nessa linha mais quente aí da política, né? Nós temos uma questão nas unidades educacionais, nas escolas e tudo mais, uma questão que política também começa a ser uma discussão que tem nas escolas. Nós já tínhamos isso no tempo da Revolução de 64, né, o governo militar, tem depois a redemocratização e a todo momento nós temos algumas discussões que têm que ser feitas. Nesse sentido, eu pergunto para ti, qual o papel que as famílias devem ter junto às escolas e junto aos profissionais de educação? Como as famílias podem participar da escola de forma propositiva e democrática, com um olhar único, a criança ou o aluno que está ali na frente?
Então, é Christian, né? Isso. Então, Christian, eu vejo assim. Como eu já sou uma pessoa que passei por décadas, eu já não sou uma moça novinha. Eu falo que eu fiz 18 anos semana passada, mas quase ninguém acredita, não sei por quê. Mas, de toda forma, esse meu joguinho com as palavras, né, me faz refletir passando por etapas, entendeu? Eu lembro que tudo vai muito do tempo que você está vivendo. Quando eu vivi o meu tempo dos meus filhos, que hoje já são quarentões, eu não tive muita ligação com a escola. A escola que eles estavam eram escolas estaduais, públicas, escolas relativamente boas na região, e eles nunca me deram problema, e eu tinha a minha participação na escola, devido a todo esse trabalho que eu contei no início, não seria muito próxima mesmo. Então, mas eu sei que tinham pais que participavam muito mais que eu, por uma abertura da própria escola. Passou. Depois em 1988, eu acabei adotando uma menina, que eu tinha um sonho de ter uma menina. Aí aconteceu que uma moça veio para minha casa, na minha casa sempre teve gente, né? Eu cheguei a ter 11 filhos, assim, adotados. Né? Sempre tinha gente por até embaixo da escada. Era uma coisa de louco. A minha mãe achava eu doida, de pedra. Mas aí eu queria ter uma menina. Aí aconteceu que uma moça, uma dessas que eu acolhi, ela teve a menina e depois ela ficou enciumada, foi embora com a menina. Mas com 1 ano e meio ela voltou e falou pra mim batizar a menina. Eu falei, mas batizar, você nem conheço a Tamires mais? Falei, né? Que é a minha filha. Aí ela falou assim, então vamos lá conhecer. Fui lá, eu já trouxe ela de casa pra casa. Não tinha condição, o lugar era muito ruinzinho, muito fraquinho, ela precisava de um reforço. Eu falei, olha, vamos fazer assim, eu cuido dela, ajudo você. Você só me dá a guarda pra mim poder colocar ela como dependente do meu sistema de saúde, né, que eu tinha Eletropaulo, era muito bom, e ela precisa se levantar, ela tá muito fraquinha. Aí ela me deixou. Aí eu fiquei com a guarda, mas aí acabou que o juiz me deu em adoção, e ela é a filha que um dia falou pra mim assim, ela falou assim, ela tinha 3 aninhos já, ela falou assim, mamãe, porque eu sempre falei que eu era a mãe postiça, nunca falei que eu era a mãe verdadeira. Se a sua mãe tá lá, o dia que ela quiser vir, ela vem te ver, sempre fui, desde o comecinho. Mas um dia ela virou e falou assim, então, ela tava olhando pro céu assim, ela falou assim, mamãe, tá vendo aquele buraco? Que buraco? Lá no céu. Então, eu tava lá. Você tava lá fazendo o quê? Eu tava lá e olhei aqui para baixo, e aí eu vi você, vi meu irmão William, meu irmão Jackson, e eu gostei de vocês. Nossa, e aí? Aí eu caí do buraco, caí aqui. Eu falei, você caiu aqui? Caí. E não machucou? Não, eu caí no seu coração. Aquilo até hoje me emociona. Então, aí eu tive essa menina. Então, quando ela foi para a escola, eu já peguei uma outra fase. Eu tinha uma tranquilidade maior. Então, eu já pude acompanhar mais ela na escola. E a bichinha danada, esperta, e me dava um nó. Até minha assinatura, com 4 anos e meio, ela fez um rabisco lá para a professora, porque eu estava sendo chamada. E aí, ela fez um rabisco. Aí, quando um dia eu resolvi levá-la, que ela não queria ir para a escola, cheguei lá, a diretora falou assim, mas a senhora não vem aqui? Eu mando mensagem, a senhora não vem, não vem. Mas a senhora assina a advertência da menina. Eu falei, eu não assinei nada, não. Quando eu pego, eu tinha um papel parecido lá. Aí, chamaram a menina, aí ela falou assim, mamãe, você é muito culpada, eu fiz o seu rabisco. Meu Deus. Pra você ver, né? Então, eu fui acompanhando mais a minha filha. E hoje, eu percebo o seguinte, aí passou essa fase. A família brasileira, ela é contida pelas necessidades. Então, é muito bonito a gente fazer um discurso e dizer que a família tem que estar enfronhada nas escolas, que tem que ajudar, participar da associação de pais e mestres. É bonito. E quem pode, deve mesmo fazer isso. E trazer isso mais próximo e discutir a relação de estudo e tudo mais. Mas o trabalho, o brasileiro, ele tem se empenhado muito em trabalhar, em fazer a família e fazer o seu pé de chão. Então, eu vejo que as mães, elas, hoje em dia, o mais comum hoje, que ela entrega a criança para a escola ter um poder que ultrapassa o de ensino. Ele passa para a educação, que é uma diferença entre ensino e educação. Então, hoje, a escola, ela está incumbida também da educação. O que pode ser
que mais tarde a gente venha a entender que isso é uma falha da família. A família precisava ela ter mais proximidade com os filhos para que a escola tivesse mais o poder de ensino, menos de educação. E enquanto deputada estadual, qual a sua proposta para poder aproximar essa família dessa questão original, de estar mais próximo da escola? Como apoiar essas famílias para estar junto? Então, como apoiar? Porque se a mãe trabalha, o pai trabalha, para ele participar disso, ele vai precisar de algum tipo de incentivo. Então, talvez a escola necessite abrir, por exemplo, eu sei que tem a Associação de Pais e Mestres, eu sei que tem as reuniões e tudo mais, e tem um processo pedagógico que é discutido nacionalmente, inclusive. Mas eu vejo que a família ela deveria ser chamada para participar de uma forma pontuada em relação às situações. Então, nós estamos enfrentando um problema X na escola, nós queremos que os pais participem. Então, mandar mais coisas para os pais participarem, ou nem que fosse para colocar só o X, sabe? Atuando numa alternativa ou outra. Porque você não tem como o governo subsidiar para que a família tenha mais tempo, porque nós esbarramos na questão do tempo. Essa que é a questão, percebe? Mas nós precisaríamos sim, eu acho que campanhas motivacionais são interessantes, trazer mais a família para a escola em atividades junto com as crianças, trocar, fazer um rodízio de pais na frente do lugar do professor, alguma coisa precisa ser feita porque isso ajuda, isso incentiva, é nesse sentido que se tem que trabalhar. Perfeito. Continuando um pouquinho nesse assunto dos pais, né, participativos, a senhora falou referente ao custo, né, a manutenção da família através do salário, né? Como que o Estado, a senhora como deputada estadual, teria alguma ideia, alguma proposta referente ao empreendedorismo, por exemplo, né, das empresas aqui da região, que na pandemia o que se fechou de empresa não tem ainda... Foi muito grande, né? Foi uma questão muito avassaladora que desempregou muita gente, né? E a gente ainda está nessa fase de voltar ao emprego, voltar aos custos e ao salário das pessoas, né? Como é que a gente poderia acelerar isso? Olha, eu vejo assim, porque o que mais assustou nesse Fica em Casa, né? Foi que fica em casa e fecha as portas, né? Não foi só fica em casa, né? Porque as portas eram fechadas até por decreto, né, dos prefeitos. E além disso, a situação chegou a um ponto que quem pagava aluguel não aguentava pagar aluguel. Quem pagava funcionário não aguentava pagar funcionário. A crise que se instalou, que não é responsabilidade exatamente da pessoa em si, mas de todo um sistema que aconteceu, foi mundial, colocando dessa forma, nós estamos nos recuperando disso. E acho que é lógico que os bancos eles têm um poder bastante interessante, no sentido que abriram créditos para as pessoas, para as microempresas, e ninguém mais que eu é a favor do empreendedorismo, principalmente da mulher. Porque eu fiz bolo para vender para fora, eu fiz gelinho para pôr molecada na rua para vender, para pagar a faculdade, eu costurei para fora, eu fiz crochê para fora, eu bordei, eu fiz manicure para a pessoa sobreviver. Então, eu percebo que a mulher ela é premida pelas necessidades. E a mulher empreender é a grande saída para a mulher que hoje fala assim, mas eu estou ganhando muito pouco, eu mereço mais que isso. Então, procure seus dotes, seus dons, aprenda mais uma profissão. Eu acho que as escolas poderiam abrir de finais de semana, por exemplo, e dar cursos profissionalizantes. Eu acho que poderia, porque esse espaço, esse período é um período ocioso. Assim como antes eu mandei projetos para o Banco Itaú, para o Banco Santander, eu me lembro, Bradesco, eu mandei projetos para me implementar as bibliotecas, né? Porque na época nem tinha internet ainda, e eu mandei uns projetos que infelizmente nunca me responderam, que era no sentido de os bancos promoverem a melhoria das bibliotecas e todas as áreas que fossem áreas plays, né? Vamos chamar assim, de lazer dos alunos, que eles viessem e implementassem cada qual no seu bairro. Então, por exemplo, eu tenho tantas agências aqui e tem tantas escolas. Esses bancos tinham que se mobilizar porque aqueles alunos serão os seus futuros correntistas.
Então, quando eu mandei esses projetos, a minha intenção era que eles usassem esse espaço para implementar a educação, no sentido amplo da palavra, abrindo todas as disciplinas que estão fora da grade curricular, toda a possibilidade no final de semana, e com isso eles poderiam ter espaços para colocar suas propagandas. Porque se não coloca ali, coloca em outro lugar. Só que eu achava que tinha que ser mais positiva. Ela Sim. tinha que criar uma vinculação profícua. Eu tenho que dar alguma coisa em troca. Aliás, até hoje eu ainda acho que os bancos, principalmente banco, eles estão na nossa região só nos explorando. Eu acho que Verdade. eles precisam dar um Concordo. retorno para a população. E esse retorno pode ser na área da saúde, pode ser na área da educação, pode ser na área do esporte, na área da cultura, e eles não fazem isso, devia ser obrigatório. Eu eleita, eu pretendo fazer projetos, do mesmo jeito que eu fiz aqueles projetos meus simplinhos, lá atrás, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, que eu já pensava nisso, eu quero fazer isso, eu quero que o banco ele seja responsável por implementar essas atividades do Estado. Isso é fundamental, do meu ponto de vista. E com isso, pode abrir para a área do empreendedorismo para os pais, por que não? Sim, com certeza. Esse é um ponto muito, muito interessante, que eu também, aproveitando o gancho do professor Tom, também tenho uma pergunta, mas agradecer aqui para a Aline, que trouxe a água para a senhora, que esquecemos de oferecer água para a senhora, mas aproveita aí. A senhora coloca na sua proposta que tem projetos para o desenvolvimento comercial e industrial para o estado de São Paulo, provavelmente seja nessa linha, né? Sempre aliado à educação. Sem dúvida. Mas eu queria entender do ponto de vista de efetividade, né? Imaginando que a senhora esteja lá em março, que a senhora seja eleita. Quando a senhora fala da educação das crianças, eu concordo, é uma coisa de longo prazo. Mas quando a gente fala da necessidade de fomentar os empregos e os negócios na periferia, que é a nossa região, Cachoeirinha, Casa Verde, o Limão e todas as nossas áreas adjacentes, né? Eu queria entender da senhora o que pode ser feito para fomentar e para ajudar esses empreendedores, só que fugindo do lugar comum, que é sempre sacrificar direito trabalhista. Né? Porque sempre se fala em redução, mas sempre redução atrelada à redução dos direitos trabalhistas. O que a senhora tem em mente para fomentar os negócios, ajudar os empreendedores, mas sem sacrificar os direitos trabalhistas dos empregados, dos colaboradores? Então, Rogério, eu vejo assim... ninguém tem a varinha mágica. Ninguém tem. Eu não posso chegar ali saindo vamos pensar em termos de Cachoeirinha. O grande foco comercial é ali o Largo do Japonês, a avenida seguinte ali, toda aquela região ali no entorno. Aí você sai dali, tem áreas que são as mais, vamos dizer assim, periféricas e que sobrevivem com pequenos comércios. Aí você fala assim, mas aqui poderia ter um grande comércio, isso e aquilo. Bom, primeiro que eu ainda pensando na educação, eu acho que você pode lutar por trazer, por exemplo, ETECs para a região, porque você pode, com isso, você pode fazer um cinturão educacional. Eu vejo que o metrô pode ser a grande sacada nessa linha de objetivos, porque o metrô ele traz um desenvolvimento para a região natural. Vocês lembram como era Santana? Sim, mas aí Então, sem querer interromper a senhora, mas aí a senhora está falando de novo das ETECs, de educação, de longo prazo. Eu entendo e concordo em gênero e número grau com a senhora. Aqui, junto com os professores, nem me atreveria a pensar diferente. Mas eu não trouxe a varinha mágica, mas eu vou eu lembrar. queria entender para os empreendedores hoje, para aquele que tem um pequeno comércio. A gente tem grandes comércios na Cachoeirinha, na região, desde gigantes do empreendedorismo, como o Grupo Pão de Açúcar, acabou de inaugurar uma loja do açaí ali na ponte da freguesia, e temos outro lá no fundo, que é um gigante também, que é o Andorinha e a Rede Trimais. Mas e o pequeno negócio? Eu queria entender de ações que a senhora pensa ou que sejam propositivas para agora, para esse pequeno negócio. Rogério, pensando da forma como você colocou, eu vejo assim, primeiro que nós não temos nenhum cadastro dos pequenos, médios comerciantes. A gente não tem. Então, a primeira coisa é um cadastro.
Montado esse cadastro, você precisaria montar uma comissão de estudos sobre essas pessoas e verificar o que elas precisam para dar um salto de crescimento no seu negócio. E qual é o impacto que isso vai trazer, que é até um projeto que eu tenho e que um vereador, que eu não vou falar o nome agora, aprovou na Câmara Municipal e que é meu. Que é você estudar o impacto socioeconômico ambiental quando você instala uma grande empresa numa região. Isso é meu, tem mais de 12 anos, mais ou menos. E esse projeto, eu me preocupei com isso quando aquele antigo Cândia foi ficar lá na Avenida Mutinga. Acho que é a Avenida Mutinga ali, em Pirituba. E eu recebi reclamações de açougueiro, o sapateiro, outro lojista. Agora eu vou fechar as portas, não sei o quê. E eu falei, mas gente, isso está errado. Precisa fazer o quê? Ou absorver para dentro do shopping, vamos chamar de shopping, esses pequenos, para que eles tenham um espaço definido ali, de alguma forma, ou então até indenizá-los, porque eles vão sofrer uma perda. Bom, então, voltando para a Cachoeirinha. Se nós primeiro tivermos um cadastro de todos os comerciantes dessa região, isso é um projeto para qualquer região, né? Diga-se de passagem, não é só aqui. É que eu vejo que não há esse interesse. É assim, cada um por si, Deus para todos. Quando, na verdade, a gente podia ter um espírito mais universalista, mais congraçador, um espírito de mais solidariedade, mais empatia um para com o outro. Eu me lembro que a minha mãe, quando abriu a quitanda dela, eu cheguei da escola, eu tinha 8 anos. Eu cheguei com a minha coleguinha e minha mãe virou e falou assim, inaugurei a quitanda. A minha coleguinha virou e falou assim, com meia dúzia de banana e uma dúzia de laranja? Porque era isso. Minha mãe colocou umas tábuas e de um lado ela tinha meia dúzia de laranja. Não, era meia dúzia de laranja e uma dúzia de banana. Uma de cada lado. Foi assim que minha mãe começou a quitanda dela. E onde eu morava, passava boiada. Onde eu morava, era mato. A gente tinha chácaras, onde a gente ia buscar couve. Então, era assim. E isso, então a pessoa começa, de pequeno mesmo. Porque para começar de grande, você tem que nascer numa família rica. Você nasceu pobre, você vai começar que nem minha mãe começou. Meia dúzia de laranja e uma dúzia de banana. É assim. Mas a minha mãe, ela teve ajuda. Tinha um mercadinho do lado, olha só, eu vou lembrando agora das histórias, né? Que era um mercadinho que a gente chamava de Barbosa. O que ele fez? Ele fez uma sacola de coisas e levou para minha mãe. Olha, eu vou ficar emocionada. E que eu já nem lembrava disso. Correu agora. E a minha mãe ficou tão feliz, porque ela pôs aquelas latinhas, coisas assim para vender ali. Foi o vizinho. Legal. Concorrente dela. Então, esse espírito de solidariedade, você não vê acontecer mais. Vê aqui na nossa página. A nossa página, vou aproveitar o gancho. Aproveitar que a senhora está emocionada. A senhora quer fazer uma parada? Não, imagina, eu choro e falo ao mesmo tempo. Bom. Aproveitando o gancho que a senhora deu, na nossa página. Todos os empreendedores que divulgam na nossa página, a gente divulga gratuito. A gente não cobra de nenhum empreendedor que tem um negócio na Cachoeirinha. Quer divulgar para a população de Cachoeirinha, a gente não cobra nada. A gente só pede a sua audiência, ou seja, compartilha nosso perfil, porque aí outras pessoas conhecem, outros empreendedores, e é a rede do bem. Vai lá, professor. E só completando, o Instagram Cachoeirinha também divulga as ações da região, a história da região e os feitos que as escolas e unidades educacionais da região também fazem. A gente precisa também relembrar isso. E aí, na sua fala, a senhora expôs a questão do metrô. Em seu currículo, em sua atuação, durante esse seu tempo de 18 anos, como a senhora traz para nós, a senhora foi da comissão do Prometrô, que traz hoje a linha laranja, que está em construção, a linha das universidades, como já foi apelidada. Mas aqui na Cachoeirinha, nós já tivemos 3 projetos de linhas de metrô. As 3 não foram para frente. A senhora, enquanto moradora da região, adjacente, freguesia do Ó, né, muito próximo de nós, né, mas enfim, a senhora teve algum envolvimento, teve algum conhecimento desses projetos, e enquanto deputada por São Paulo, né,
O que a senhora poderia fazer? Nós estamos na região da Cachoeirinha, uma região muito grande, né, que sofre ainda com muitas questões de transporte. O próprio terminal Cachoeirinha, com aquela magnitude, não dá conta de atender toda a região. Algumas das linhas, uma delas era para ter chamado linha 15 Prata, que hoje, por si, ela já existe, mas ela foi transferida para outra região, né? Então, enquanto isso, que era para fazer monotrilho, já teve trilho metrô subterrâneo, teve várias propostas. Como deputada por nossa região, né, toda aqui da Zona Norte, qual a sua proposta para a região do metrô, para avançar ainda mais o metrô na Zona Norte? Então, Na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha. Em Cachoeira. primeiro eu quero pedir desculpas por trazer tanta coisa do passado, Não, a gente está aqui para ouvir a porque senhora. eu vejo que Não se desculpe, não. Tá sendo a um gente prazer. tem que falar das coisas de uma forma propositiva, mas tudo que eu sou hoje, eu devo a coisas que eu vivi no passado e que minha mãe foi uma pessoa muito voltada para a comunidade. Ela era aquela mulher que ia socorrer quando alguém ficava doente, quando alguém tinha um problema com um documento, ela ia no cartório e resolvia. E minha mãe tinha só o 2º ano primário. Então, a minha mãe era aquela mulher que quando morria alguém, ela era que ia vestir, dar banho e fazer as coisas, porque ela falava com o morto amolecia. Coisa que o pessoal não acredita, mas a minha mãe fazia isso. E a minha mãe, assim, se qualquer pessoa tivesse qualquer problema, era na minha mãe que eles iam. Então, eu via minha mãe ser solidária a vida inteira. E eu acho que um pouquinho dela eu peguei, entendeu? E muita coisa que eu vi, hoje eu devo muito a uma mulher brava, uma mulher que para mim foi a primeira recicladora do Brasil, porque a minha mãe, quando a gente morava no barraco, né, então, e tudo era muito difícil, o primeiro quarto de cozinha que meu pai levantou, com a primeira chuva caiu, porque ele não sabia fazer, e foi teimar e fazer sozinho, então não fez a fundação, não fez, acho que os alicerces direito, a primeira chuva levou. Mas enfim, né, é da vida, né, voltamos pro barraco. E aí, quando a gente saiu começamos a ir para a escola, antes de ir para a escola, minha mãe falou assim, vocês não vão aprender na escola, eles vão aprender comigo, o que eu sei eu vou passar para vocês, quando vocês chegarem lá já sabem. E minha mãe ensinou mesmo, ela pegava o papel de pão, que naquela época vinha o filão, e ela pegava o papel de pão, ela guardava 30 dias, ela começou a guardar os papéis de pães, aí ela passava ferro nele, e depois ela colocava na máquina uma folha sobre a outra, umas 30, 40 folhas, não me lembro quantas, e costurava no meio, e aí depois ela fazia linha, com o lápis, a régua, com a régua dela de costureira, e aí ela ensinava a gente a escrever. E quando nós já entramos alfabetizados na escola. E ela sempre falava, você não é para chegar na escola para o professor te ensinar. Você tem que chegar na escola e explorar o professor. Quando ele falar o ponto, você já sabe. Você vai fazer uma pergunta para ele. E minha mãe sempre, e vocês não podem ser segundo aluno da classe, tem que ser primeiro. Por quê? Porque eu tinha uma irmã especial que teve encefalite. E minha mãe falava assim, minha mãe usava a palavra até errada para uma pessoa especial, né? Minha mãe falava assim, retardada aqui é só a sua irmã. Vocês não são, então vocês não podem. Vocês têm que ser o primeiro da classe. E minha mãe exigia, primeiro da classe. Tinha que todo mês ir lá levar por a medalhinha e todo mês tinha que subir no pódio e tinha que ser o primeiro da classe. Eu tirei 3º lugar, ela não foi. Porque ela Em falou, relação não ao metrô, dona Noemi. Então, vamos lá ao metrô. Eu até esqueci a pergunta. Você ia falar. Em relação ao metrô, a senhora foi da comissão do Ah, já metrô sei, já da linha sei. Laranja, Ah. mas a gente já teve 3 projetos aqui Já da gostava Cachoeirinha demais. sobre o metropolitano, Então. né? Um deles Aí eu vi aéreo, os projetos, outros subterrâneos. o Rogério viu nosso mandou, vídeo, né? vi, achei interessantíssimo, mas aí é o seguinte, essas 3 linhas, esses 3 projetos, eu acho que primeiro nós precisaríamos saber quais aqueles são mais viáveis. E com a experiência que eu tive com o metrô da Freguesia do Ó, vocês talvez já tenham tido reuniões com a Associação dos Metroviários. Tiveram? Não consta em Pois então, Atas esse é o caminho. atas disponíveis. Esse é o caminho. Que nós tenhamos conhecimento, pode ser que exista, pode ser que não, mas o que existe de fato são só os projetos cancelados e as nomenclaturas colocadas em outros lugares. Então, vejamos. Nós fizemos um caminho que pode ser observado pela Cachoeirinha, que é a reunir-se com a Associação dos Engenheiros Metroviários. Eles são de dentro do metrô e eles trabalham com toda a projeção de novas linhas.
E aí eu observei que faltou essa informação lá. Então eu falei assim, ou eles não quiseram colocar, ou então realmente nunca teve. E vejo que esse é um caminho, porque eles fazem todo o levantamento da área para ver se aquele projeto, qual projeto é mais adaptável, é mais viável para aquela região. Porque no caminho vão haver alterações. E vão haver, inclusive, influências políticas nisso. Nós sabemos que lá na linha laranja houveram alterações e intervenções que eu condenei absolutamente, mas não tive a força de derrubar. Como mudaram o trajeto para poder beneficiar determinado parlamentar, etc. E eu achei isso tudo um absurdo. Era mas, pra ser em Y, enfim, né? Mas enfim, eu não tive como brigar contra isso. A questão também das áreas desapropriadas é outra briga que ainda está instalada. Muita gente não recebeu o valor que deveria. Tem gente que ficou doente por causa disso, gente que se mudou. Então, para evitar isso, contudo, passando pela Associação dos Engenheiros Metroviários, que são um grupo de pessoas muito interessadas. Mas e a gente pode buscar esse apoio e aí implementar as medidas, óbvio. Mas aí eu posso fazer um parênteses aqui rapidinho. Não que a gente não tenha informação, né? Realmente nós não tivemos acesso a essas possíveis atas ou esses possíveis encontros quando nós produzimos o vídeo. Eu entendo que, como já foi e existe lá no material que a gente está divulgando, está lá na nossa página, inclusive fixado na parte de cima. Se você quer entender do que a gente está falando, vai lá. O vídeo chama Por que o metrô não chega em Cachoeirinha? Ele foi colocado em plano. Então nós entendemos que houve essas reuniões, porque ele consta em alguns planos de expansão do metrô, efetivamente falando. Eu não sei os desdobramentos, nós não sabemos os desdobramentos. Mas eu acho que o que mais pega nesse caso são essas questões, esses bastidores que a senhora está contando de influência política. E aí, complementando, sem querer atropelar a sua vez de pergunta, professor, mas só aproveitando o gancho, porque esse é um tema relevante, eu queria me aproveitar da experiência da doutora Noêmia. Quem é o verdadeiro dono ou quem é o verdadeiro padrinho da linha laranja? Difícil, porque ali foram... Cada eleição aparece um tentando ter uma projeção. Dono, né? Hoje tem uma dona lá, não tem? Tem uma dona. Mas cada eleição tem um dono. Mas teve um deputado que falou para mim que o metrô só vinha quando ele quisesse. Quem foi? Celino de Sá. Ele falou para mim e para o Ivo Barbosa, que ele pode até, se ele quiser negar, que eu não acredito, porque nós estávamos nós dois num restaurante, e passou o deputado e eu estava almoçando com o senhor Ivo Barbosa, que é dono de um jornal da região, e eu falei para ele assim, deputado, senta aqui com a gente, vamos discutir o metrô aqui, a gente precisa do metrô, precisamos do seu apoio. Ele virou e falou assim, o metrô só vem, o metrô e o fórum, doutora Noêmia, que a senhora luta, que a senhora briga, só vem quando eu quiser. Aí o que eu respondi? Olha, deputado, o metrô realmente é mais difícil para mim, mas eu garanto que eu trago o fórum. Então... E é justo do partido que está há 30 anos no poder aqui, né? Exatamente. Então, se existe um atraso, pedra no sapato. Se existe um atraso, se o metrô não chegou até hoje na Brasilândia e na região da freguesia... Teve quem atrapalhasse. E essa pessoa... Pelo menos ele falou isso para mim, e ele deve ter agido nos bastidores, porque comentam que a linha foi alterada, o trajeto foi alterado para beneficiar onde ele tinha uma loja de materiais de construção, porque ele recebeu não sei quantos milhões ali para desapropriar aquela área. Então, esse é o comentário. Mas ele ficou 18 anos na política da região da freguesia, 18 anos mandando e desmandando, e eu fiquei 18 anos brigando com ele. E agora a senhora vem brigando com os afiliados? Quase me faliu. A senhora vem brigando com os afiliados políticos dele? Não. Não? Não, porque eles estão quietos. Eles não estão tão proeminentes como era o deputado. Tá bom, deixa eu passar a palavra para o professor Tom, senão vai ficar deselegante da minha parte atrapalhar ele nas perguntas. Não, fique tranquilo. É que a gente já tá partindo pro final daqui a pouco, né? Por favor, nossa, professor. mas já tá acabando, é que eu falo demais, né? Por favor, professor, fica à vontade. Eu lembrei um pouco, tudo isso, não somente do empreendedorismo, mas da questão do metrô, depende muito da regularização fundiária das áreas, né? Sim.
E eu fiquei pensando aqui nas periferias aqui da nossa região, Brasilândia, Cachoeirinha, entre outras, né? Você vai vendo lá por trás Lausanne, que é já da subprefeitura de Santana e tal ali. Realmente, um dos grandes complicadores aqui de São Paulo é essa regularização fundiária, né? Que nunca sai, né? Ou se sai de acordo com alguns grupos Com interesses, né? de interesses partidários para vender parte das terras para empreiteiras, para construir prédio e tal. E é complicado isso, né? Porque o próprio Estado tem o dever da regularização e da organização da cidade, né? Tem o dever do crescimento, a responsabilidade do Estado, o crescimento da cidade. E como teve um candidato aqui, né, que falou assim, qual que você acha melhor? Um morador derrubando 4 árvores ou uma empreiteira derrubando várias árvores? Aí eu pensei comigo assistindo, né? O ideal seria derrubar árvore nenhuma para a gente ter um crescimento correto, né? O ideal não é o mal menor. Sim. Né? Nós temos um crescimento com qualidade. Como que a senhora acha, assim, dessas questões de projetos, essa questão da regularização, que é uma pedra no sapato da nossa região? Olha, eu que eu diga, eu participei da regularização de uma área invadida ali na rua Rio das Pedras. Que hoje é Rua das Pedras, falam Rua das Pedras, Rio das Pedras, ali em Perus, em Taipas. Na época nós juntamos os moradores que estavam ali, que eram os ocupantes, e fomos negociar com uma família de japoneses e conseguimos comprar a área a preços módicos e parcelado para essas pessoas. Mas eu acabei me afastando dessas pessoas, passado um tempo, porque a minha amiga advogada, a doutora Rita Prado, que gostava muito dessa área inclusive ela participava até de invasões. Eu até uma vez fui viver essa experiência de madrugada, um horror, passei um medo danado, todo mundo com carabina, foi uma coisa de louco, lá na Vila Missionária, não sei aonde. Mas eu fui viver a experiência, né? Aí, aqui na região, agora, me apareceu uma cliente no meu escritório que ela mora do outro lado da rua, é uma outra área que também não tem documento ainda, todos os documentos passaram por uma associação que vendeu e o documento não está registrado. Eu levei para cartório para levantar os custos de possível regularização desse imóvel e eu acho que nós vamos conseguir regularizar 40 famílias ali. Nossa. Mas eu vejo o seguinte, a questão fundiária, ela não é uma questão só do Estado. Ela passa pela prefeitura. A questão é essa. E se você verificar que os imóveis, eles estão sempre na prefeitura, em área maior, e os loteamentos não estão definidos também de uma forma clara. Há imóveis, eu tenho um imóvel aqui na Lausanne, que é aqui do lado de vocês, que não constava no registro de imóveis, não existia o imóvel. Então, existe vamos dizer, um descuido geral em termos de documentação da cidade e das áreas, principalmente as áreas que expandiram mais, até partindo do registro de imóvel e da prefeitura. Então, existe um desencontro. Por exemplo, esse da rua Ramal dos Menezes, aqui em Lausanne, o imóvel não constava do registro de imóveis, mas constava da prefeitura. Tem IPTU. Olha que lindo. Então, e isso deve estar acontecendo... Sistemas não se conversam. Não. Então, isso deve estar acontecendo em vários lugares. Então, o que a pessoa precisou fazer? Ela precisou contratar um advogado, o advogado contratou um arquiteto para fazer todo o levantamento plano e altimétrico da região, que é aquela planta topográfica, para poder mostrar para o registro de imóveis que aquele imóvel existe. Que nem isso. Então, você vai para as periferias, você vai encontrar o mesmo problema. Então, o que precisa fazer primeiro era obrigatoriamente, isso que nós falamos agora, o registro de imóveis estava conversar com a prefeitura. Coisa que eles não fazem. E vou mais além. Quando esse imóvel chega numa fase, por exemplo, de ser envolvido no inventário, aí a coisa fica um pouco pior. Porque o inventário, ele tramita, o advogado faz tudo direitinho, sai o formal de partilha, quando a pessoa, que às vezes está só brigando por direitos, porque ela não tem a propriedade, ela só tem a posse, ela está brigando por direitos daquele imóvel, quando chega no registro de imóveis, para tudo. O registro de imóveis faz trocentas exigências, e a pessoa fica com o formal de partilha assim, ó, e agora, para onde que eu vou? Não sei. O advogado fala assim, poxa, mas eu já consegui, o juiz já fez, saiu um formal, homologado pelo juiz. Não, ele não se registra, porque eles não se conversam, então não se conversam.
o próprio inventário, o cartório e registro de imóveis e a prefeitura. Então, isso, quando a pessoa ainda procura direitos, e de quem não procura? Verdade. Então, precisaria haver uma obrigatoriedade, sim, partindo do Estado, mas em convênio com a prefeitura, pelo menos, para que houvesse um mutirão de regularização desses imóveis. Proposta aí. Sem dúvida. Olha, tem gente que morre sem ter o prazer de saber que aquilo é seu. E ainda tem os termos agora talvez eu não vá lembrar o nome, de propriedade, o termo de ocupação de propriedade, acho que é TCU, algo assim, eu não vou me lembrar, mas que as pessoas recebem um termo de concessão para usar um imóvel e viver ali. Quando ela morre, vai para quem isso? Porque quando você for fazer um inventário, uma pessoa for fazer um inventário, vai para quem? Aí a pessoa fez benfeitorias, ela não pode fazer um comércio ali e ela precisaria fazer um comércio. Então, eu não estou saindo candidata a vereadora, mas se eu estivesse saindo candidata a vereadora hoje, e fosse a eleição para vereadora, eu ia fazer uma proposta de a pessoa poder explorar comercialmente áreas que são concessões da prefeitura. Porque a pessoa pode ter um problema de saúde. Por que eu não posso colocar aqui a quitanda? Por que eu não posso colocar aqui um pet shop? Sendo que é uma área que permite. Agora, porque ela é uma área da prefeitura, a pessoa não pode. Então, mas como eu estou na condição de deputada estadual, o que eu penso? Que primeiro que esses organismos se conversem. Isso é absolutamente necessário. Porque é muito duro para uma família você viver uma vida inteira num local e você falar assim, eu vivi, fiz tudo aqui, não sou dono. Então, isso seria importante. Muito obrigado. Perfeito. A conversa está muito boa. A gente já bateu 50 minutos. A gente vai para a última rodada de perguntas entre a gente, porque aí dá mais ou menos o nosso horário aqui com o estúdio e também do tempo de gravação que a gente tem. Então, vamos fazer as nossas últimas perguntas. Eu tinha um monte aqui, eu fiz um monte, mas depois eu vou fazer depois para a senhora no particular. Desculpa, mas tem uma que está me pegando, que a gente volta no começo da conversa, que é sobre a questão partidária. Que, mal ou bem, é o que a gente tem, são as regras do TSE, são as regras políticas, e hoje a senhora está lá no PTB, e o cacique do seu partido, Roberto Jefferson, disse que o ministro Alexandre de Moraes persegue pessoalmente o PTB, e ele disse também que vai resolver isso no âmbito pessoal. Chamou o Alexandre de Moraes de cachorro do Supremo, que o Supremo recebe o mensalão chinês, e que lá no Supremo tem muito... pai de santo. E pai de santo no Supremo, normalmente é pai de santo, é arreio bomba, é gay. Ministros de rabo preso e rabo solto. Eu queria entender da senhora se a senhora concorda com esse tipo de postura aos ataques ao Supremo e ao ministro do Poder sendo advogada. Então, né? Eu vejo a questão de porque dois aí lados. tem um monte de questões aí no meio, né? Eu queria entender a vejo sua assim, visão disso. Da parte do Roberto Jefferson, eu vejo um tanto... tem aí uns quilos de garganta. Entendeu? Aqui não... É muita coisa, são arroubos desnecessários. Eu a vejo assim. Não sei se ele já foi pro tudo ou nada, e ele agora falou assim, agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo. Entendeu? Não tem mais o que mais pode fazer contra mim? Já tô preso. Estou presa em casa, então eu penso que e com isso ele acaba atraindo mídia, é uma forma. Mas a senhora acha que isso é bom para o seu partido? Não é. Não é. A sua candidatura, não. especificamente Na minha falando? candidatura não interfere, porque eu sou muito forte. Não é qualquer estrela do partido que vai abalar o que eu já fiz. Eu tenho história. Entendeu? E a história de quem briga pela moralidade. Eu não sou só que fala em moralidade. Uhum. Porque eu sei que o Roberto Jefferson prega muita moralidade. O partido prega moralidade. Mas vamos ver se o partido está vivendo a moralidade. Não tá, porque eu acabei de representar contra o partido. Também o PTB Também. agora. Representei. Por quê? Porque deu 2,5 milhões para a filha do Roberto Jefferson. Tá errado. É padrinhamento puro, né? Deu 1 milhão e não sei quanto para um outro candidato. Aquele Eduardo Cunha, que eu não sei. A senhora já recebeu a sua verba de candidatura? 10 mil reais. 10 mil Caiu reais. hoje. Às portas da eleição. Sim, falta 13 dias. 13 né? dias. Depois de você ter tirado tudo do bolso, né? Depois de ter tirado do bolso, tô gastando uma energia, né, de mim.
Aí fiquei sabendo que a dona Cris Brasil, que é a filha dele, fez uma festa esse final de semana de arromba lá no Morumbi. Também pudera, né? Não sei se ela usou dinheiro dela, se não usou, mas não importa, não vem ao caso. Sem querer cortar a senhora, mas porque o nosso tempo está curtinho. Então, só voltando à pergunta toda essa fala dele. Então, mas eu vejo assim... E a sua concordância enquanto advogada no ataque ao Supremo. Tá, enquanto advogada, o Supremo tem exorbitado em algumas ações mesmo. Eu, como advogada, vejo que algumas garantias previstas constitucionalmente foram violadas, existe um ativismo judicial, isso vem acontecendo, mas isso é culpa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional também foi omisso durante muito tempo, ele deixou de agir quando deveria agir, deixou de se posicionar quando deveria, porque boa parte dos nossos deputados federais está de rabo preso, o Senado de rabo preso, então é aquela coisa, eu não te ataco, você não me ataca. Como hoje, só quem pode fazer o contrapeso de freios e contrafreios lá em relação ao STF é o Senado, e o Senado Federal amarrado, ele sim de rabo preso, com muitos ali, estão com quilos de processos para serem julgados no STF, então eles ficam ali com aquele cuidado, andando no fio da navalha. E com isso, quando você não tem um sistema de equilíbrio, de controle, de buscar a mediação, de buscar a ponderação até entre os poderes, é evidente que um cresce mais que o outro. E hoje nós estamos vivendo aí sob a égide de um Alexandre de Moraes que nunca deixou de ser o que ele é hoje, só que ele tinha menos poder, hoje ele tem mais poder. Então, nós acabamos, né, porque nós também não temos os mecanismos, mas os nossos representantes também não contiveram para falar assim, olha, tem que ser de acordo com a Constituição tem que ser observada. Então, ele foi dando passos, e hoje ele avançou demais, realmente, eu até peço a Deus que ele uma hora repense e ele olhe um pouquinho mais para a nossa Constituição, ela é muito prolixa, muito carregada de artigos, mas ela é o que nós temos hoje. Então, ela é a nossa pedra, e a gente não muda isso. Para mudar, tem que eleger uma constituinte. Então, os nossos deputados que acabem fazendo isso, elegendo uma constituinte, nós precisamos eleger uma constituinte para mudar a Constituição. Porque se for para dar poder, quem vai mandar no país, entre aspas, numa espécie de parlamentarismo tácito, é o STF. Porque é isso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo como se o ministro fosse o primeiro-ministro do governo, dizendo o que pode e o que não pode. E isso está errado, tá certo? Do ponto de vista dele, eu tenho certeza que ele acha que está certo. Ele dorme e acorda achando que está certo. Mas, quando as liberdades começam a ser atacadas, qualquer um está sujeito a perder a sua. Eu não quero isso para mim, e eu sei que no futuro isso pode ampliar, e eu não quero isso para os meus filhos nem para os meus netos, como eu acho que nenhum brasileiro quer. É uma pena que a gente não tem tempo para aprofundar, a gente continua depois dessa conversa, eu e a senhora, mas para não ficar dúvidas, no final do nosso vídeo, bem no finalzinho lá, depois que a gente tiver o encerramento, eu vou colocar a fala, tá? Porque como a gente está citando o Roberto Jefferson, e é uma fala contraditória, né, que causa polêmica, eu vou deixar o áudio para que vocês possam ouvir no final o que foi falado na íntegra que eu reproduzi aqui. Vai lá, professor. Estamos no final e fazendo um pinga-fogo bem rápido. A senhora colocou que no metrô Linha Laranja temos um padrinho político, né? Ou tínhamos o padrinho político, perfeito. Aqui na região, Freguesia Brasilândia, Cachoeirinha, Casa Verde. Quem são os padrinhos políticos? Então, aqui algumas pessoas foram bastante fortes aqui na região, né? Nós sabemos, né? Hoje, eu acho que a família Calvo é uma família forte aqui na região ainda. Vadimutran, de Santana para cá, Vila Guilherme, acho que tem algum poder, mas outros, se eu falar que eu conheço, não é verdade. Eu sei que foram pessoas que são políticos que tiveram grande atuação aqui na região, são reconhecidos como da região, quando você associa, né, com aqui. Mas se eu falar para você que eu sei quem é o padrinho daqui, eu não sei. Mas posso ser a madrinha para benfazeja.
A madrinha benfazeja posso, aquela que vai conversar com a comunidade, com quem pode dar caminhos e lutar por isso, porque o que faltou na minha região também foi a diversidade parlamentar. Nós tínhamos apenas um parlamentar que mandava e desmandava. Então, isso não era bom. Nós precisávamos ter uma multiplicidade de parlamentares que se conversassem entre si, em vez de ter um padrinho. Podiam ser... Não é questão de ter um padrinho, é questão do parlamentar se envolver com a região e lutar por aí e trazer o apoio dos outros, porque ninguém vota sozinho numa assembleia. Se o deputado pensa que ele vai chegar lá e votar sozinho, ele não vai, ele precisa sensibilizar os demais para aquela questão. Então, eu acho que faltou isso, eu acho que precisa ter menos interesse próprio, bem menos, zero interesse próprio, e ter o interesse voltado para a coletividade. Se eu vivi até hoje às minhas custas, vivo o resto da minha vida. Mas se eu quero fazer o bem, como eu acho que eu procurei fazer, quando eu lutei pelo fórum da freguesia do Ó, eu abri um jornal, que era Folha da Capital, para poder lutar contra o jornal. E eu, para brigar com os políticos da região que davam para trás, eu coloquei o jornal, e 20 mil jornais por semana eu soltava em 200 bancas aqui na região. Eu trazia até aqui na banca da Rua da Relíquia. Aqui em toda essa região eu trazia meu jornal, Folha da Capital. Fiquei 8 anos fazendo essa luta, até me falirem. Porque eu descobri que as pessoas que não estavam fazendo anúncio no meu jornal, porque um parlamentar disse para elas, vocês vão fazer anúncio em jornal ou no Freguesia News? Então nós vamos mandar a subprefeitura fazer uma visitinha no seu estabelecimento. E as pessoas têm medo. Que chantagem pura. Eu vivi tudo isso. Queremos nomes. É o mesmo de sempre. O Celino, já briguei com ele. Eu já chamei ele pra briga. Eu já chamei ele, sai daí que eu vou dar na sua cara. E ele, é evidente que ele achou graça do que eu tava falando, porque eu sou pequenininha perto dele, né? Mas eu já fui pro embate com ele, porque tivemos momentos quentes mesmo. Mas ele, em outros momentos, em público, assim, ele, doutora Noêmia, a senhora é a advogada mais bonita da região. Ele chega a ser galanteador, assim, sabe? Aquela coisa, mas não é isso que interessa, sabe? Eu lembro da época do Pierre, da época que nós conseguimos o primeiro posto policial comunitário da região, foi o major, o capitão... agora não vou lembrar o nome dele, mas foi com a ajuda do Pierre, vereador. Aí eu fiz uma festa no Nacional para 400 pessoas, homenageei acho que uns 60, 70 policiais militares. É uma festa linda e trouxemos cantores do Raul Gil, foi um negócio que ninguém tinha aqui na região, fizemos um negócio grande, bonito. Em vez do Pierre ir, ele não deixou o Pierre ir. O Pierre era muito... condicionado ao deputado. Não sei quais eram os acertos entre eles, mas quem me aparece no evento, justamente quem é? O deputado Celino. Eu vim substituir o Pierre, que ele não pôde vir, não sei o que. Tá. Aí fui obrigada a entregar o emblema lá, o presentinho que a gente tinha ali e tal, para ele. A gente tinha que fazer um social, entende? Nunca aconteceu, mas eu fui perseguida, assim. Quando eu saí candidata, achei minhas placas que eu tinha conseguido com muito custo, todas no fundo do comitê dele, sabe? Que eles arrancaram. Era uma coisa, assim, insana. Então, a gente que é pequeno, quando você sai candidato, você está sujeito a coisas que você não imagina, de ameaças de morte. Eu recebi ameaças, eu precisei ser levada pela Rede Globo num programa para poder ter a minha integridade física preservada. Um promotor de justiça falou, vou te colocar na TV, porque se acontecer alguma coisa com você, sabem quem foi. E não tem nada a ver com o deputado, aí já foram outras brigas partidárias. Mas eu cheguei a ir para esses embates, eu sempre fui corajosa nesse sentido. Só que eu sou pequena, sou fraca. Vai lá, professor. Agora eu tô forte. Tá certo. E realmente não é de hoje que eu ouço falar desse deputado, né? Dos atrasos da nossa região por causa desse deputado. Então, é realmente muito complicado. Mas eu queria falar não só desse deputado, mas do partido dele e do partido atual, né? Porque eu, conversando com uma pessoa da região aqui também, né? Eu fiz essa precisa pergunta e ela falou que não achava que era isso. Então eu pergunto para a senhora, nós estamos em ano eleitoral, né?
E um ano em que, assim, incrivelmente, como mágica, a prefeitura e o governo do estado saem fazendo obras e concluindo obras como nunca antes na história, né? Como se falava, nunca antes na história do Brasil, né? Então, como nunca antes na história, estão se concluindo, fazendo obras, tendo donos de UBS Nunca aqui antes na história região. da Cachoeirinha. Mostrando serviço. Né? E assim, é incrível como a prefeitura está preocupada, né? E o governo do estado está preocupado com concluir obras no ano eleitoral, né? E eu perguntei, nossa, mas você acha que o prefeito não está preocupado já daqui a 2 anos? E a pessoa falou que não, né? E a senhora, o que a senhora acha? Bom, eu acho que a população se beneficia com a esperteza dos políticos também. Se eles estão sendo espertos de agora fazer alguma coisa, vamos receber, que também a gente não vai falar assim, ó, não faz agora que a gente não quer, deixa passar a eleição. Também não é assim. Se eles usam essa esperteza com a gente, a nossa esperteza é usufruir do que eles fazem. Certo? É receber, não tem outro jeito. Mas a pergunta que eu fiz, você acha que eles não estão fazendo isso por causa da eleição ou por causa da eleição? Pode ser sim, por causa da eleição, ou porque tá vindo um candidato aí, que é o Tarcísio de Freitas, que nunca esperou a eleição para fazer, né? Ele fez no Brasil que, desde o começo, o que ele fez com 8 bilhões no Brasil, terminando as obras que estavam 30, 40 anos paradas, imagina com o PIB do São Paulo, que é 55 bilhões. Imagina o que ele pode fazer. Então, isso é assustador para os que estão aí, porque ele vai vir como um trator para São Paulo. E se ele ganhar o governo do estado, o São Paulo não é a locomotiva, São Paulo vai virar o foguete mais ultrassônico, mais veloz, porque São Paulo tem muito potencial. São Paulo tem a brasilidade, está concentrada em São Paulo. Aqui nós temos gente de todo lugar, do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Piauí a Minas Gerais. Nós temos todos, o Centro-Oeste, todo mundo está aqui. Então, com essa força que nós temos, essa gana que nós temos de realização que o brasileiro tem, especialmente o paulista, não que os outros brasileiros não têm, mas os outros são contingenciados por regionalidades, que são políticas que a gente poderia até discutir uma outra vez. Mas aqui, São Paulo, o paulista, ele é imbuído de um espírito transformador, de avançar, de pioneiro. O paulista é assim. E quem vem para cá vira paulista. Porque quando eu fui para Goiás, eu virei goiana, mas era paulista. Mas quem vem de lá vira paulista. Pega esse espírito. Nós pegamos um governo que for realmente realizador, e ainda por cima fechar torneirinhas do propinoduto que sempre existiu, nós vamos ter um crescimento assim absurdo. É esperar para ver e depois vamos aplaudir. É muito positivo o que está vindo por aí. Muito positivo. Muito bom. Obrigado. Infelizmente o nosso tempo é limitado. A gente já passou de 1 hora de conversa. Passa rápido, né? Passa. Quando a conversa é boa, passa rápido. Então, queria agradecer ao professor Tom, ao professor Christian. Queria agradecer a senhora pela disponibilidade de vir falar com a gente, falar de peito aberto, contar bastidores da política regional aqui da nossa regional, que eu preciso sobreviver, sair lá fora. Sabe que eu não tenho? Eu acho que eu vou até seu carro se precisar. Mas eu já dei com segurança, viu? São relatos importantes, mas democraticamente a gente deixa o espaço aberto para aqueles que foram aqui citados, se quiserem nos procurar para vir bater um papo com a gente, deputado Celino. E até explicar o porquê não saiu. Até porque não saiu. Tá aí o espaço aberto. Mas enfim, queria agradecer a senhora. Queria que a senhora fizesse suas considerações finais, um pouquinho mais curto, porque o nosso tempo está limitado, para que eu possa fazer o encerramento. Mas já agradecendo a sua disponibilidade e a Mavi também, que indicou a nossa conversa. Então, Rogério, eu que quero agradecer o espaço, imagine. Vocês foram interlocutores maravilhosos e a recepção, o espaço aqui tem até um ar aconchegante, é gostoso estar aqui. Parabéns ao estúdio e as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, né? Me perdoem as minhas voltas ao passado, mas como eu disse, ninguém é hoje sem ter sido. Então, não tem como. Agora, o importante é que o futuro que a gente faz hoje também.
A gente é hoje o que já foi, mas a gente faz o futuro hoje, não faz amanhã. E eu queria dizer o seguinte, que quando eu falei do jornal, que foi uma experiência maravilhosa que eu tive, que eu virei editora de jornal, aprendi a fazer edição de jornal, que é um negócio completamente diferente da advocacia, né? Enquanto advogada eu sou prolixa, e quanto jornalista eu tinha que saber o que era lead, e o que é onde, quando, como, e aprendi, fiz muitíssimo bem, porque eu tive excelentes professores, eu tive jornalistas como a Enedina Quinelato, que faz muito tempo que eu não a vejo, não falo com ela, que era do Estadão, eu tive profissionais de ponta no meu jornal. Então eu tive que aprender a fazer a coisa certa. Né? E meu jornal era muito bonito, muito bom, era encartado na Folha de São Paulo, tal a qualidade que ele tinha. Foi o primeiro jornal colorido da região. Então, começa por aí, né? Mas que eu não aguentei. Mas foi o jornal que me ajudou a trazer o Fórum Nossa Senhora do Ó, que o meu amigo parlamentar Celino disse que foi ele, né? E eu não posso dizer que ele não tenha participado de alguma coisa, que ele não tenha feito ingerência junto ao governo do estado, mas antes ele me disse que ia atrapalhar. E eu consegui ir até o Tribunal de Justiça, e o desembargador na época disse o seguinte: doutora, coloque a caneta na minha mão assim que a senhora tiver o prédio para instalar, que eu instalo. Que já era a lei de instalação, o decreto de instalação já era antigo, de 1970 e não sei quanto, que vários colegas advogados tinham brigado já há décadas e não conseguiam. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu consegui, ajudei, ou pelo menos ajudei muito, a trazer o primeiro fórum digital do Brasil para Nossa Senhora do Ó, que agora recebeu um implemento grande de mais varas cíveis e de família, porque estava sobrecarregadíssimo. E hoje eu vejo que é importante já colocar um fórum na região de Perus e Taipas, porque o fórum da Lapa continua sobrecarregado, o da freguesia do Ó está muito mais, porque ele pegou todo o Rio Tietê para cá, e a região é muito grande, e nós precisamos lutar por um fórum naquela região. Mas, doutora, pra gente encerrar, me perdoa. E a cachoeirinha aqui, ó, como eu falei no meu release que eu mandei para vocês, cachoeirinha, eu sou de abraçar causas. Já abracei a causa do metrô. Me chamem, eu estarei, na medida do possível, participando uma vez ou outra, dando meus pitacos, e se for eleita, aí é abraçar com as duas mãos. Para quem simpatizou com a senhora, quer saber mais, fala suas redes sociais e seu número de candidatura, por favor. Então, o meu nome, Noêmia Fonseca, o número da legenda é 14143. E eu tenho Noêmia Fonseca Oficial, Noêmia Fonseca 2022, @ na frente, né? Tanto no Instagram como no Facebook. Eu não sou muito adepta, vocês não vão achar muita coisa minha lá, mas se perguntar eu respondo. Tá certo. Obrigado. Agradeço a vocês por estarem com a gente. Lembrando que essa série de entrevistas com os candidatos da região é gravada aqui no estúdio EP76, na Casa Verde, na Rua Marambaia. Então, se você é fotógrafo, se você é produtor de conteúdo, youtuber, precisa de um espaço, local um espaço para fazer os seus vídeos, as suas conversas, as suas fotos, fala com a Aline, @estúdio EP76. Também tem o serviço completo, onde ela e a equipe dela faz todo o suporte para você e a locação. Tá bom? Ficamos por aqui, porque aqui você sabe, aqui ninguém é especialista, mas aqui é de morador para morador. Tchau, Cachoeirinha.